Olá, amados. No vídeo passado a gente falou sobre a igreja em Éfeso. E como dissemos, ela foi uma dos principais motivos do avanço do Evangelho na Ásia Menor, fundada por Paulo. E provavelmente a igreja do qual vamos falar hoje é fruto dessa igreja. Uma cidade a 55 quilômetros de distância de Éfeso, Esmirna. Ali nessa cidade é estabelecida uma igreja cristã. Esmirna era conhecida pelo local onde era praticados jogos, muitos jogos, e também, além dessas competições, desses jogos, era um dos centros de adoração ao imperador. Então, Esmirna era forte, resistente ao cristianismo. Ela era conhecida pela sua perseguição aos cristãos. Ali, nessa cidade, está estabelecida a Igreja de Cristo. E Cristo iniciou as cartas dizendo que Ele era aquele que estava no meio da igreja e aquele que sustentava a igreja. Não é diferente com a igreja de Esmirna. Cristo estava lá vendo tudo que aquela igreja enfrentava e tudo sendo sustentador daquela igreja. Assim até hoje, irmãos. Cristo, Ele está no meio da igreja e é Ele que sustenta a igreja. Ele vê tudo. E para essa igreja, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Queridos, olhando para o contexto da igreja em Esmirna, nada mais consolador, nada mais importante para essa igreja do que entender que esse Cristo que está no centro da igreja e sustenta a igreja, é Ele que dá a palavra final e a primeira palavra. Jesus está mostrando para aquela igreja, querido, que quem manda não é o imperador. Numa cidade conhecida pelo culto ao imperador, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Aquele que vocês devem ouvir, aquele que vocês devem confiar. E Jesus diz também: eu estive morto e revivi. Para uma igreja que enfrentaria perseguição, Jesus chega a falar em 10 dias, cremos que não literalmente 10 dias, mas Jesus diz: vocês vão passar por perseguição, mas essa perseguição vai ter fim. E alguém poderia dizer: quem está falando isso? Com que autoridade? E Jesus diz: eu sou aquele que estive morto e reviveu. Eu posso falar isso, que vocês resistam às perseguições, fiquem firmes, porque aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra de Jesus, ser fiel até a morte. Jesus não está dizendo, querido, para a gente ser fiel até envelhecer, ou adoecer, ou até a nossa vida chegar ao fim. O que Jesus está dizendo para aquela igreja, e serve para nós hoje, é que nós precisamos ser fiel, até que isso custe, mesmo que isso custe a nossa vida. Ser fiel até a morte. Esmirna precisava dessa palavra, nós precisamos dessa palavra. A perseguição a Esmirna pode ser diferente do nosso contexto, mas hoje há uma perseguição àquilo que pregamos, àquilo que pensamos, e isso tem entrado em nossas igrejas. E nós precisamos ser fiéis ao Evangelho de Cristo, mesmo que em algum momento isso venha a significar um risco para nossas vidas. E Jesus está dizendo: quem está falando isso para vocês é aquele que venceu a morte. Por isso, nós podemos crer que também venceremos a morte. Quando Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, para Esmirna significava muito o povo de Esmirna, porque como lá era local de jogos, de competições, e as coroas eram um resultado de quem recebia a coroa, quem vencia esses jogos, essas competições. Paulo usou essa expressão também quando disse que combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça, da vida, já me está reservada. Então Jesus está dizendo para a igreja em Esmirna: sejam fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Ali em Esmirna também haviam pessoas que, por pensarem em serem judeus,
né, por se dizerem judeu, do povo separado por Deus, se reuniam contra a igreja de Cristo. E Jesus diz também, esses são sinagoga de Satanás. Porque quem persegue a igreja é um aliado do inimigo da igreja de Cristo. A igreja precisa estar preparada para esses inimigos que irão se reunir, muitas vezes em nome de Deus, para perseguir a própria igreja de Cristo. Jesus alertou Esmirna, Jesus alerta cada um de nós. E o que nós precisamos para esse tempo, para qualquer tempo, querido, é ser fiel. É olhar para aquele que tem a última palavra e a primeira palavra. É olhar para aquele que passou pela morte e hoje vive eternamente. O que a igreja de Cristo precisa para continuar servindo, seguindo em frente, é olhar para Cristo. E é interessante, querido, que Jesus diz para essa igreja, eu tenho visto a sua pobreza, mas vocês são ricos. Que diferença de palavra de Jesus para Esmirna e para Laodiceia. Laodiceia dizia, nós somos ricos, abastados, temos tudo. E Jesus disse, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus. Agora para Esmirna, que era pobre, Jesus diz, vocês são ricos. Talvez porque a igreja, quando é perseguida, ela olha mais para Jesus. E a riqueza da igreja é Jesus. Que possamos olhar firmemente para Cristo. Cristo é a nossa riqueza. Cristo é o nosso sustentador. É aquele que está no meio da igreja. Ele vê a igreja, querido. Ele tem promessa de coroa da vida para a sua igreja fiel. É por isso que o Evangelho da Prosperidade nunca será bíblico, porque a visão de riqueza na terra é diferente da visão de riqueza do céu. Que possamos, queridos, entender que o importante para a nossa igreja é que ela seja vista como uma igreja rica pelo Senhor. É a opinião de Cristo que conta. E Ele está no meio da igreja, vendo a igreja. E continua falando da igreja pela sua palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais agir em nossos corações, nos fortalecendo, para que sejamos a igreja fiel. Cristo continua falando à igreja. E se Cristo fala à igreja, quem tem ouvidos, ouça. E para ouvir, fique ligado